Rebecca Thompson trabalhava como faxineira em um restaurante há mais de 2 anos e já tinha se acostumado com a dificuldade daquele trabalho. As tarefas que ela tinha que executar incluía não apenas limpar todo o local, mas também ajudar na cozinha, tirando o lixo e lavando os pratos. Mesmo com todas essas responsabilidades, o salário de Rebecca mal dava para alimentar seus 3 filhos, pagar os impostos e todas as contas mensais. Mas a pior parte definitivamente foi ver Sullivan, seu marido, optar por viver de bicos e trabalhos esporádicos por 6 anos ao invés de procurar um emprego estável, com perspectiva de crescimento. Ele não fez praticamente nada para ajudar os filhos, que acabaram não tendo outra saída além de usar apenas roupas compradas de brechós baratos e lojas de departamento que ofereciam grandes descontos e liquidações. Apesar de tudo isso, Rebecca não perdeu a calma e manteve a fé de que algo melhor aguardava por ela. Isso era em parte porque Rebecca já sabia que Sullivan só se preocupava consigo mesmo e não se importava que sua família estivesse vivendo a um passo da linha da pobreza. Além dos 3 filhos, a avó de Rebecca, Irene, também morava com a família. Irene tinha recentemente chegado aos 85 anos e desfrutava do respeito e do amor por sua neta e seus bisnetos. Apesar da idade avançada, Irene estava bem de saúde e não precisava de ninguém cuidando dela. O mesmo já não pode ser dito dos filhos de Rebecca, Michael, Luke e Louise. Como os meninos Michael e Luke tinham apenas 1 ano de diferença de idade, foi possível usar as mesmas roupas nos dois. Então as roupas que ficavam pequenas para Michael podiam ser aproveitadas em Luke por mais uma temporada inteira. Os garotos só tinham que tomar cuidado para que as calças, tênis e blusas não rasgassem ou ficassem manchadas. Já Louise precisava de roupas novas com mais frequência. Sullivan não entendia essas necessidades básicas. Para ele, roupas novas eram frescuras e caprichos da esposa e dos filhos. O homem, no entanto, gostava de gastar o pouco que conseguia com as suas próprias vontades e caprichos, como cervejas e petiscos em um bar de esportistas da cidade. Isso era o que mais enfurecia Rebecca. Não bastava ele não dar uma mão na criação dos filhos, deixando tudo sob sua responsabilidade, ele também era um pai negligente financeiramente. Qual é a sua, Sullivan? Vai continuar nessa situação até quando? Não dá para só eu sustentar a casa toda e cuidar de todo mundo. Essa família também é sua, esqueceu? Rebecca disse durante uma briga do casal, sentindo o desespero bater em seu peito quando a conta de energia elétrica e o gás sofreram um reajuste de 20%. Mas Sullivan já estava acostumado com as reclamações da esposa e acreditava que sua histeria passaria assim que ela saísse de sua TPM. Ele tinha consciência de que Rebecca era uma pessoa gentil e passiva, e foi por isso mesmo que ele gostou dela. E para a esposa sobrava sempre as cobranças mais delicadas, como a de Luke um dia, que perguntou por que suas roupas eram sempre as que Michael tinha usado antes. O fato é que as crianças da escola tinham percebido isso e ele começou a sofrer hostilidades e perseguições. Rebecca não tinha uma solução para as roupas, mas lhe disse que os meninos da escola eram malvados e que não havia nada de errado em herdar roupas boas do irmão. Sullivan, por sua vez, também ficou sabendo que Luke estava sendo alvo das crianças, mas sua resposta foi quase oposta à de Rebecca: dele precisa aprender a se defender e revidar. Assim, logo isso vai passar. É coisa de criança, só isso, foi o único comentário que fez sobre o caso. Quando Luke insistiu no assunto, dizendo que era o único da classe que não levava dinheiro para comprar nem que fosse uma bala na cantina, Sullivan perdeu a paciência. O homem culpou a esposa pelos problemas da família, alegando que a mãe dele é que não conseguia economizar dinheiro. Irene, a avó das crianças, optou por ficar em cima do muro. Ela via claramente que o casamento de sua neta estava desmoronando e achava que se tomasse algum lado poderia piorar a situação. Um dia, Rebecca finalmente pediu o divórcio. Ela precisou de muita coragem e de uma longa conversa com uma advogada para saber que direitos ela teria caso a separação se confirmasse. Quando chegou em casa, pediu o divórcio já apresentando o papel que a advogada tinha formulado. Ela queria que o marido a levasse a sério.
Ao receber a notícia, Sullivan ficou visivelmente nervoso. Ele até tentou persuadir Rebecca a esquecer aquela história e dar outra chance para o casamento, pois as coisas poderiam mudar. Quando Sullivan percebeu que ela estava mesmo decidida e falando sério, começou a inventar empecilhos para atrasar o processo de divórcio de propósito. Disse que precisaria antes falar com um advogado, mas os dias passavam e ele só encontrava desculpas cada vez mais esfarrapadas. Só que Rebecca não ia se deixar enganar. Ela entrou em contato com a sua advogada que, com apenas uma ligação para Sullivan, explicou que as obstruções que ele estava tentando fazer seriam adicionadas ao processo e pesariam contra ele no tribunal. Não só a advogada conseguiu pôr fim à sabotagem de Sullivan, como também descobriu que ele pretendia processar a esposa para tentar ficar com metade da casa, que originalmente era do pai de Rebecca. Acuado e completamente surpreso com a força de vontade de sua esposa, Sullivan não teve saída a não ser assinar os papéis e se separar de vez. Acontece que foi só Rebecca sentir o doce abraço da liberdade para, quase ao mesmo tempo, tragédias ainda maiores começarem a acontecer com sua família. Os problemas começaram a se multiplicar. Rebecca estava sozinha e só poderia confiar em si mesma. O primeiro empecilho que enfrentou foi o adoecimento de sua avó, Irene. Além de arcar com uma consulta particular, descobriram que os remédios que fariam a idosa ficar boa de novo eram muito caros. Michael e Luke também precisavam de livros novos e se alimentar bem para acompanhar as aulas. Afinal, quem conseguiria se concentrar nos estudos com a barriga vazia até a hora de chegar em casa? Era com problemas desse tipo que ela saía de casa para trabalhar todos os dias. Quando voltava, mais um dia tinha se passado e mais uma vez não havia o que ser feito para resolver. Em uma de suas faxinas no restaurante, Rebecca notou que havia muitos pratos que sobravam com comida sobre eles. Em alguns casos, o prato pedido ficava intocado. Era impressionante como filés de carne vermelha, cortes de salmão e saladas inteiras acabavam na lata do lixo. Era um desperdício que começou a incomodar a mulher, principalmente porque ela própria agora tinha cada vez menos para oferecer à sua família. Aliás, não era raro ela ficar sem jantar para ter mais comida no almoço do dia seguinte. Mas essa situação lhe deu uma ideia: e se ela começasse a separar todas aquelas refeições que ninguém consumiu e levasse para sua casa? Assim ela teria mais comida na mesa e, automaticamente, sobraria dinheiro para comprar os livros, remédios e lanches para a escola. Não era o ideal, Rebecca sabia muito bem disso, mas na situação em que estava, valia a pena tentar. Ela engoliria o orgulho, mas conseguiria pôr as contas em dia. No dia seguinte, a faxineira voltou do trabalho com um recipiente cheio de comidas deliciosas e nutritivas preparadas pelo chefe do restaurante em que trabalhava. As crianças atacaram a comida e a devoraram em segundos. Fazia muito tempo que eles não comiam algo tão bem apresentado, diferente com sabores inéditos. A verdade é que os meninos já estavam enjoados das refeições que sua avó Irene conseguia improvisar todos os dias. Vendo o sucesso de sua ideia, no dia seguinte Rebecca trouxe 2 recipientes de comida ao invés de um só. Essa quantidade de comida era suficiente para que todos comessem até 2 vezes ao dia. Sendo assim, a família tinha enfim encontrado um modo de se alimentar melhor e poupar dinheiro. Rebecca manteve seu plano ativo, sempre levando para casa apenas as comidas que sobravam intocadas pelos clientes. Até onde ela entendia a situação, a maioria dos clientes dos restaurantes eram pessoas ricas ou com situações financeiras confortáveis que não viam problema em devolver refeições ou pagar por pratos que seriam simplesmente deixados de lado. O que não parecia grande coisa para os clientes daquele restaurante acabou ajudando a sua família a sobreviver. Mas Jean-Pierre, o chefe do restaurante, não gostou de ver quando a jovem faxineira levou de mão beijada pratos desenvolvidos por ele após anos de esforço e estudos, e que justamente por isso custavam uma fortuna. Se ela queria saboreá-los, deveria entrar na fila de reservas do restaurante e pagar caro por isso, como todos os outros clientes. Ele preferiria jogar os pratos intocados no lixo do que favorecer algum espertinho atrás de almoço grátis.
O fato é que antes desse ocorrido, Jean-Pierre nunca notou uma falha sequer no serviço de Rebecca ou ouvido qualquer reclamação dela durante o trabalho. No fundo, ele sabia que a jovem era uma funcionária eficiente, então o chefe de cozinha viu nisso tudo uma oportunidade. Bastava esperar o momento certo. Um dia, quando o restaurante e a cozinha já estavam fechados, ele abordou Rebecca no exato momento em que ela estava separando as sobras que levaria para casa. Por um segundo a faxineira quase entrou em pânico, achando que tudo iria por água abaixo agora, e que perderia não só a comida, mas também seu emprego. Percebendo que a mulher estava vulnerável, Jean-Pierre se apressou em dizer que ele não contaria nada a Lester Johnson, o dono do restaurante, mas que em troca de sua discrição esperava uma ajudinha da colega de trabalho. A ajudinha consistia em chegar 2 horas mais cedo no trabalho todos os dias para ajudar o chefe na cozinha fazendo o trabalho pesado, descascar batatas, pepinos, cenouras, limpar peixes, retirar a gordura das carnes e bater massas. Se ela queria comer do bom e do melhor e não tinha dinheiro para pagar por isso, então ela deveria pagar com horas de trabalho. Rebecca argumentou que tinha 2 filhos e uma idosa em casa, e que essas horas a mais no trabalho seriam muito problemáticas para a rotina de sua família. Você deveria ter pensado nisso antes, minha jovem, disse o implacável chefe. Estava claro que Rebecca não tinha a opção de não aceitar, o que estava em jogo não eram apenas os pratos de comida que ela levava para casa e, sim, o seu emprego. E essa foi a rotina de Rebecca por cerca de 6 meses. Começou a entrar no trabalho muito mais cedo para fazer serviços que eram responsabilidade do chefe de cozinha e seus assistentes. Ela notou que não estava apenas ajudando o pessoal da cozinha, e sim o substituindo, pois Rebecca fazia toda a preparação dos alimentos sozinha, enquanto Jean-Pierre e sua equipe chegavam mais tarde ou ficavam batendo papo por ali. Rebecca se sentia exausta, mas conseguiu economizar dinheiro o suficiente para comprar roupas novas para Michael, Luke e também para a pequena Louise, de 3 anos. Comprou os livros e os remédios de sua avó e quando analisava a decisão que tinha tomado meses atrás, chegava à conclusão que se divorciar daquele canalha folgado tinha sido a coisa certa. Mesmo depois de vários meses, Sullivan continuava sendo um preguiçoso que tentava, a todo tempo, viver às custas dos outros, sem abrir mão de sua cerveja e idas ao bar. Depois que saiu da casa dela, ele nunca mais investiu um centavo sequer nas necessidades dos filhos. Rebecca não estava interessada em arrumar briga por causa disso, mas ficava indignada sempre que se lembrava do pai totalmente negligente que ele havia se tornado. Levando tudo isso em consideração, decidiu que o próximo passo lógico seria pedir a guarda exclusiva dos filhos. Seria uma forma de protegê-los da influência prejudicial e da hipocrisia do pai. Para isso, Rebecca pediu ajuda à mesma advogada que cuidou de seu divórcio. Mona Clark tinha bastante experiência em direito de família e não cobrava honorários exorbitantes. Durante uma visita à casa da família Thompson para discutir os detalhes do próximo julgamento, não passou despercebidos dos olhos atentos de Mona Clark todos os recipientes plásticos com restos de comida no balcão da cozinha. Ensopados de frango misturados com receitas de camarão e peixes. A advogada sabia muito bem que Rebecca era faxineira de um restaurante, portanto, decidiu ser discreta e não perguntar de onde exatamente vinham aquelas sobras. A advogada notou também o quanto Rebecca parecia cansada. E sobre esse assunto, ela questionou a jovem. Completamente envergonhada, Rebecca revelou que estava fazendo horas a mais no restaurante e que isso tinha sido um acordo firmado com Jean-Pierre, o chefe da cozinha, para que ela não tivesse problemas com o dono do restaurante. Em troca de seus serviços a mais, o chefe faria vista grossa para as sobras que ela levava para casa todas as noites. O mais importante de toda essa conversa acabou sendo o fato de Mona conhecer o proprietário do restaurante. A advogada então o procurou. Lester Johnson assumiu o restaurante da família após a repentina morte do pai. Sob a administração de Lester, o restaurante tinha ampliado seu cardápio e foi preciso contratar Jean-Pierre para o posto de chefe. O lucro do estabelecimento aumentou e Lester passou a ter uma vida mais confortável.
Quando Mona o visitou, o empresário aproveitou a ocasião para presentear a amiga com uma taça de vinho branco e alguns aperitivos. No início, os amigos conversaram sobre coisas sem importância, e apenas meia hora depois é que a advogada conseguiu chegar ao tópico mais urgente. Lester, você sabia que sua faxineira, Rebecca Thompson, está levando sobras de comida de seu restaurante para casa? Mas tudo bem, não é como se isso fosse um roubo da empresa. Ela pode usar as sobras como quiser, disse o proprietário do restaurante. Mona percebeu então que Lester não fazia a menor ideia de quem Rebecca estava de fato alimentando e qual era a sua situação de vida. Com muito jeito e calma, Mona explicou qual era a questão. Na verdade, a família de Rebecca vive em uma condição em que ela precisa levar essas sobras para comer com os 3 filhos e a avó, ela disse. Lester baixou os olhos, sentindo-se cúmplice de uma injustiça. É sério isso, Mona? Sabe, ela nunca reclamou de nada e Mona então colocou as mãos nos ombros do amigo e seu olhar confirmou que o que falava era realmente verdade. E infelizmente não para por aqui, emendou a advogada. Rebecca está sendo chantageada pelo seu chefe de cozinha, fazendo o trabalho que deveria ser dele e de sua equipe em troca do silêncio de Jean-Pierre. Ela temia ser demitida por você, Lester. O estômago do empresário embrulhou, ele não conseguia acreditar que um colaborador seu pudesse explorar outro dessa forma em seu próprio restaurante. Naquela noite, assim que Lester chegou em casa e se jogou no sofá, tentou relaxar. Mas não conseguiu. A imagem de Rebecca levando restos de comida, mesmo que estivessem em perfeito estado, era algo que ele não conseguia processar sem se sentir mal. Então ligou para Jean-Pierre, precisava falar com seu chefe pessoalmente. As coisas não poderiam continuar daquela forma. Quando o chefe chegou, Lester foi direto ao assunto e quis saber, Jean-Pierre, você sabe para quem a Rebecca leva os pratos que sobram do restaurante? O chefe de cozinha ficou pálido. Como Lester havia descoberto o que a jovem fazia? Gaguejando, ele disse que nunca perguntou a ela, mas que acreditava que a mulher estava apenas se aproveitando da situação para comer do bom e do melhor de graça, e provavelmente convidando homens para jantar em sua casa, já que este padrão começou a acontecer desde que ela ficou solteira. Lester balançou a cabeça e contou que Rebecca precisava fazer aquilo para alimentar seus 2 filhos e sua avó. Também revelou que sabia que ela fazia horas extras e que não estava recebendo por aquilo. E pior, era um serviço que Lester já pagava a Jean-Pierre e sua equipe para executar. Ao ouvir isso, o chefe de cozinha ficou assustado e corado de vergonha. Por fim, Lester Johnson anunciou que as coisas iriam mudar em breve e o chefe saberia qual seria a sua punição. Logo depois de chegar ao restaurante, Rebecca foi chamada no escritório de Lester. Seu coração disparou, porque desde que foi contratada, nunca mais precisou pisar naquela sala. Em sua cabeça começaram a fervilhar teorias trágicas. Será que descobriram o que venho fazendo há meses? Será que serei demitida justo agora que as coisas estavam um pouquinho melhores? A ansiedade estava devorando o raciocínio da faxineira. Mas Lester apenas a parabenizou e lhe entregou um envelope estufado. Quando Rebecca o abriu, viu que estava cheio de notas de $100. Ela ficou confusa, porque não fazia sentido ela receber aquela quantia. Tinha o equivalente a 10 meses de salário ali. Lester confirmou que não havia nenhum engano, era tudo dela. Você trabalha há muito tempo aqui e trabalha duro. Não temos do que reclamar e gostaria que pudesse ser recompensada, disse o proprietário. Desculpe se não percebi antes o quanto você é valiosa para nós e o tanto que você luta pela sua família. Rebecca tinha os olhos marejados e abraçou o seu empregador. Nunca antes ele tinha recebido um abraço tão espontâneo de um funcionário e aquilo o tocou. Rebecca agradecia sem parar e com a maior naturalidade convidou Lester para comer um bolo de maçã em sua casa. Lester aceitou o convite de Rebecca e no dia seguinte foi até lá, mas ele tinha preparado mais uma surpresa, levou um buquê de flores e um contrato.
Enquanto comiam o delicioso bolo, Rebecca abriu o papel e percebeu que Lester estava prestes a inaugurar 2 novas filiais na cidade e que precisaria de novas faxineiras. Caso Rebecca concordasse, ela seria promovida a coordenadora de limpeza e seu salário seria triplicado, já que agora 3 restaurantes precisariam ficar limpos sob sua supervisão. Surpresa, a jovem só levou a mão à boca. Em seguida, Lester complementou: "E fique tranquila, Jean-Pierre nunca mais pisará em cozinha de restaurante algum da cidade." Rebecca nem ouviu a última frase dita por Lester e correu para abraçar seus filhos e sua avó, formando um dos gestos familiares mais bonitos que Lester já tinha visto. Ali, ele sentiu saudade de seu pai, mas ficou feliz por fazer outras pessoas felizes. Naquele dia, ninguém deixou aquela humilde residência da mesma forma que entrou. Se você gostou dessa linda história, deixe um comentário. Siga o canal, deixe seu like e compartilhe. Tenha um ótimo dia!